Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema da atualidade. Vivemos a época da Feira do Livro, vivemos o tempo da valorização da cultura. Vamos falar sobre pontos de cultura. A Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, a Associação Software Livre, em parceria com diversas prefeituras, estão promovendo oficinas para capacitação em elaboração de projetos, para editais que estão aí no sentido de incentivar a cultura no estado do Rio Grande do Sul. Um programa altamente respeitável, absolutamente necessário para a difusão da cultura e para a igualdade em nível de oportunidades. Por isso, trazemos convidados a este espaço da TV Assembleia para falar sobre os pontos de cultura, a sua experiência, suas proposições e, acima de tudo, aquilo que é fundamental no sentido de alertar aos municípios, através das suas representações eleitas, para a necessidade absoluta da capacitação. É a capacitação que traz o projeto elaborado dentro do que determina a legislação. E isto que proporciona a obtenção de recursos para a realização, a efetivação de ideias que muitas vezes são perdidas no tempo, na falta de oportunidade, exatamente pela ausência dessa capacitação. Trazemos para o Democracia de hoje Jean Andrade, que é presidente da Alvo Cultural, Território de Paz, no Rubem Berta. O João Pontes, que é diretor de Cidadania e Diversidade Cultural na Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. E o Leandro Anton, que é da Rede RS Pontos de Cultura e do Quilombo do Sopapo, que ele aqui representa neste espaço. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Jean Andrade. Tudo bem, Jean? Tudo bem. Estamos aí, né, com Ponto de Cultura, efetivando, né, faz mais ou menos um ano aí que a gente está ativando o ponto. Agora ele está tá todo a pleno vapor aí com atividades nos bairros, nos territórios, mas com foco principalmente no território Rubem Berta, né? O Rubem Berta é uma região de mais de 100 mil habitantes aqui em Porto Alegre, que desde 2002 é recordista de homicídios e assassinatos de jovens, seja muito pela disputa do tráfico de drogas, né, pela criminalidade ou por falta de oportunidades a essa juventude. Então é um território ocupado por vilas, que tem muitos problemas com a questão da habitação. Nasceu o Rubem Berta em 86, 87, através de uma invasão na Coab, né, a extinta Coab, e dali se proliferou então vilas e favelas que hoje formam um conglomerado, né, uma região de mais de 100 mil habitantes. E dentro desse espaço não há muita oferta de espaço para a juventude, né? Salvo algumas praças, né, que tem poucas, mas projetos voltados aos jovens praticamente são poucos, né? Para não dizer inexistentes, são poucos. Então o Ponto de Cultura ele vem legitimar uma iniciativa que nasceu já em 2004, que é a Alvo Associação Cultural, formado por jovens de um projeto social. O projeto social foi extinto, o projeto se chamava Cidadania em Movimento e trabalhava a inclusão social através do hip hop. Nasceu em 2004 essa entidade e desde 2004, então, vem desenvolvendo projetos, né, fortalecendo a produção cultural das periferias, especificamente no Rubem Berta, mas a entidade hoje atua geograficamente em Porto Alegre, região metropolitana, Serra e no litoral com projetos voltados à cultura, ao esporte, especificamente basquete de rua e skate. Então a gente tem parcerias hoje com universidades, a gente tem um convênio com a Secretaria Estadual de Cultura e Ministério da Cultura através do Ponto de Cultura, que é esse projeto que a gente veio falar hoje, que é justamente para fortalecer a produção cultural e dar oportunidades aos jovens da região do Território de Paz Rubem Berta, numa iniciativa de tentar reverter essa questão da violência, né? Promover a cultura de paz através da cultura. Então, nesse Ponto de Cultura é lá no Centro Vida, um centro que está sendo revitalizado, já vem há 2 anos, um espaço enorme lá, com várias entidades, com vários acessos a políticas públicas.
e o nosso espaço é o único espaço voltado à cultura e ao jovem. Então lá a gente tem um grupo de jovens que se reúne às quartas-feiras, que é um grupo de adolescentes. A gente tem oficinas, agora sábado a gente tem evento. E além disso a gente circula nos bairros com o projeto Rap na Rua, que é oportunizando grupos de hip hop a se apresentarem, se mostrarem e fortalecer o elo comunitário, né? Também a gente tem o Cinema na Comunidade, que já está na sua 11ª edição, que é a exibição de filmes independentes, filmes produzidos no Rio Grande do Sul, que a gente circula nos bairros, sempre exibindo esse filme e fazendo uma reflexão sobre esse filme logo após com a comunidade. E o objetivo do Ponto de Cultura, basicamente, é fortalecer os elos comunitários, né, através da cultura, promover a integração, mostrar que o jovem ele pode produzir iniciativas positivas e pode se tornar uma referência positiva dentro da sua comunidade. Então esse é o objetivo do Ponto de Cultura. Muito bom. João Pontes. Tudo bem, Batista, Jean, Leandro, a quem nos assiste hoje aqui para debater esse tema que para nós é um tema central, né, no que diz respeito às políticas culturais, é o direito, né, o acesso aos bens e serviços culturais. Os pontos de cultura, né, eles fazem parte do programa Cultura Viva, que é um programa criado em 2004 pelo governo federal, primeira gestão do presidente Lula, tendo à frente o ministro Gilberto Gil, e ele parte dessa ideia de que cultura não é somente as artes, é todos os saberes e fazeres, que a cultura não é somente os eventos e sim os processos, que o Estado não deve privilegiar tão somente as artes consagradas, mas deve respeitar e valorizar e potencializar as culturas populares, as vanguardas artísticas, inclusive buscando romper essas fronteiras que separam, né, esse tripé, digamos, indústria cultural, alta cultura e cultura popular. E ele parte dessa ideia de que o Estado tem a obrigação, na medida em que a Constituição e diversas convenções internacionais reconhecem, o direito de manifestação, o direito de expressão, o direito de criação, de fruição, de formação cultural. É papel do Estado potencializar esses saberes, esses fazeres culturais. Então, acho que uma das marcas, né, dos pontos de cultura seria a autonomia, na medida em que o Estado não impõe uma determinada forma de fazer cultural. Ele não diz para um determinado grupo que ele deve fazer uma oficina, ou ele deve fazer um vídeo, ou ele deve fazer uma pesquisa, ele deve fazer um espetáculo teatral. O próprio grupo cultural é ele que diz o que pretende fazer a partir do que já vem realizando, né? Então, esse reconhecimento, né, de que a cultura já existe, de que nós somos seres culturais, todos nós, evidentemente, e que, portanto, o papel do Estado é potencializar esses grupos culturais. Com respeito à autonomia da criação. Exatamente. Então, a gente faz uma analogia que, digamos, os pontos de cultura, eles estão para o sistema de cultura, como os postos de saúde estão para o sistema de saúde, ou como as escolas estão para o sistema de educação. É a política de base comunitária, é o focado no cidadão e na cidadã, independentemente de trabalharem com arte e cultura, independentemente de serem né, pessoas que têm uma atividade focada tão somente no que a gente convencionou, né, de campo cultural. Então, a gente aqui no Rio Grande do Sul, a partir da gestão do governador Tarso Genro, secretário do Brasil, passamos a desenvolver essa política pública. Infelizmente, o Rio Grande do Sul foi um dos últimos 2 estados, né, juntamente com o Paraná, a aderir a esse programa do governo federal, o que tem feito com que a gente tenha tido, nesse período, né, enfim, uma ampliação bastante significativa da rede de pontos de cultura, né? Hoje a gente chega a todas as regiões do estado, com diferentes manifestações que vão de grupos indígenas, que vão clubes sociais negros, que vão a quilombolas, que vão grupos, associações comunitárias, que são grupos de jovens, do hip hop, enfim, diferentes grupos que passam a ser reconhecidos e potencializados pelo Estado, né? E, portanto, é um tema de cidadania e de democracia, por isso a gente saúda esse convite para estar aqui. Leandro Anton. Oi, Batista, João e Gé. Bom, eu sou da rede, né? Na verdade, hoje estou com representação da rede RS dos Pontos de Cultura na Comissão Nacional e evidentemente, de um ponto de cultura aqui de Porto Alegre, que é o Quilombo do Supapo. Então, assim, uma das questões importantes também na trajetória do Cultura Viva e nessa ação que é uma revolução dentro da descentralização, né, de recursos e descentralização também das ações culturais, seja em cidades ou também na questão do território como um todo, né?
porque o Cultura Viva consegue permitir uma articulação extremamente ampla do campo cultural, né? Além das linguagens artísticas estando presentes, então a questão estética está ali, mas toda uma trajetória de culturas de base, sejam tradicionais ou extremamente da diversidade cultural brasileira como um todo, e aí por cada região, estão em conjunto se articulando dentro do mesmo campo da política pública, mas trazendo consigo toda a sua autonomia e as suas identidades, né? Então, como o João já até ressaltou, o que nos coloca é uma relação de enxergar um Brasil ou um Rio Grande do Sul a partir da diversidade, o que em muitos, para nós aqui no Rio Grande do Sul é importantíssimo, que amplia ou na verdade revela, né, para a sociedade do Rio Grande do Sul a sua grande diversidade. De uma cultura dentro de um estado onde nós temos um predomínio de uma imagem cultural muito concentrada, numa imagem que é parte da cultura do Rio Grande do Sul, que é o gaúcho, mas essa imagem tão forte, ela oculta uma grande riqueza, o que vem só a fortalecer, inclusive, a ideia de uma cultura gaúcha, mas que tem matizes e vertentes, não só étnicas distintas, mas regionais e a cultura urbana, né, que o Rio Grande do Sul tem, que é fundamental. Então, com relação à Rede RS, a importância disso, do programa Cultura Viva é também criar uma articulação que pense a política, na verdade, a política pública, não para uma política de Estado, né? Essa é de grande importância, e hoje nós temos aqui na casa, em tramitação, a Lei Cultura Viva do Rio Grande do Sul, né? Recentemente foi aprovada, em julho desse ano, a Lei Cultura Viva Nacional, né, que dentro dessa Lei Cultura Viva abarca os pontos de cultura, mas o Cultura Viva é muito mais amplo, né, do que isso. Os pontos de cultura são um grande articulador comunitário de um conjunto de ações, seja de residências artísticas, né, de mídias livres, né, de eventos, né, comunitários, enfim, de uma série de questões que estão envolvidas, programas mesmo, na área do livro e da leitura, enfim, pontinhos de leitura, pontos de memória, tem um trabalho muito forte com a memória e com a oralidade, mas também articula as organizações para avançar num processo com relação ao Estado, né, e às políticas públicas, realmente pensando e atuando na construção de políticas de Estado a partir de programas como foi o programa Cultura Viva inaugurado em 2004. Então, hoje, isso é fundamental também pensarmos, e isso é uma grande riqueza do programa, é essa construção de rede que consegue atuar numa dimensão territorial, regional, e fazer com que também a gente consolide programas que tenham importância para a trajetória do povo de cada estado, de cada região, e que isso se constitua e permaneça no tempo, independente de variações e disputas que nós temos eleitorais. A democracia no Brasil a cada 4 anos nos coloca isso e a possibilidade de alternâncias, mas conseguir, mesmo havendo as alternâncias, a permanência no tempo, consolidando em políticas de Estado. E o Cultura Viva está nesse processo, nesse momento, e a Rede RS, assim como a Rede Nacional, tem um papel muito importante nisso. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos em tramitação, então, a Lei Cultura Viva do Estado, que já está na Comissão de Educação e Cultura, e que esperamos que no ano de 2015, então, ela venha a ser aprovada e fortaleça ainda mais, inclusive, a implementação da lei.